Que Deus abençoe tua vida mais e mais. É tão bom louvar o Senhor, é tão bom estar na presença dEle. Nesse período onde muitos priorizam o lazer, priorizam o descanso, né? Poucos priorizam a Deus, né? Não que no lazer, nas férias, no descanso, não se busca a Deus, deve se buscar, porque o diabo não tira férias, né? O diabo não tira, nem Deus. E a gente tem que estar com Deus todo tempo, toda hora. As crianças estão liberadas para a escolinha. Deus abençoe os pequeninos. Abra comigo o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2. Você pode assentar. Apocalipse, capítulo 2. Nós começamos domingo passado a meditar um pouco sobre este livro, onde estamos falando sobre as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas dos últimos dias, né? Nós já estamos vivendo os últimos dias. Os sinais são explícitos, são gritantes. Os sinais estão aí declarando que estamos já no momento final sobre a terra. Estamos vivendo esses instantes finais. E devemos estar preparados para o dia e a hora que ninguém sabe. Jesus falou que esse dia e a hora é como um ladrão de noite. Ladrão manda WhatsApp dizendo que vai te assaltar? Não, né? Ladrão anuncia que vai vir? Não. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando ninguém esperar, Ele vem. Quando ninguém imaginar, Jesus vem para buscar a igreja dele. E a igreja deve estar preparada. Ele dá o exemplo lá das virgens prudentes e as virgens descuidadas. As prudentes tinham azeite na lamparina. As descuidadas, o azeite se acabou. A escuridão chegou. A Bíblia diz que o noivo veio à meia-noite. No mais alto das trevas e da escuridão, o noivo chegou. Quando parecer que não tem mais jeito nem solução, é quando o noivo virá. O que eu entendo com isso? Que devemos estar preparados para esse dia. E onde nós vamos entrar agora? Apocalipse 2, 8. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Olha que coisa tremenda, né? Aquele que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Existe uma outra morte que está destinada para aqueles que não vencerem. A segunda morte está destinada para aqueles que não vencerem. Jesus fala aqui a igreja de Esmirna que existe uma segunda morte. A morte do castigo final, né? Essa morte física aqui é só
passageiro. Aqueles que já morreram agora, né, estão lá aguardando o julgamento, estão aguardando o dia que cada um vai ter que prestar conta diante de Deus da sua vida, do que fez, de como conduziu a sua vida, né? Mas um dia em que cada um de vocês, os vivos e os que já morreram, vão estar diante do trono do Cordeiro e do Senhor. E ali teremos que apresentar a nossa vida diante dele. Por isso que o Senhor direcionou essa carta ao segundo tipo de igreja. Falamos da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Vá lá no YouTube e assiste lá a mensagem, né? Hoje nós vamos falar sobre essa segunda carta, segunda igreja, segundo tipo de igreja. É a igreja de Esmirna. E aqui fala, aquele que foi o primeiro e o último, o que morreu e ressuscitou. E ele disse: conheço a tua tribulação e sei da tua pobreza, da tua condição social, econômica, as tuas limitações. Porém ele disse: tu é rico. A nossa riqueza não está no quanto nós temos economicamente, em bens, posses. Não. A nossa verdadeira riqueza está naquilo que nós estamos entesourando lá para a eternidade. Está naquilo que a gente está reservando lá. Tem limite lá? Não tem. Tem limite daquilo que a gente está reservando lá? Não há limite. Às vezes a gente brinca entre os obreiros, né? Podendo chegar no céu e ter um cantinho de um por um já está bom, né? O importante é chegar no céu. Mas a Bíblia diz que a gente pode ter muito mais lá no céu. Tá me entendendo? A gente pode ter muito mais lá. De intimidade, de relacionamento, de proximidade ao Senhor. Não é? Não é apenas chegar lá. Mas a Bíblia diz que conforme as lutas, as tribulações que a gente enfrenta, a gente vai amontoando brasas vivas sobre a nossa cabeça. E Jesus fala lá no Evangelho de Mateus que nós devemos entesourar para a eternidade. E eu te pergunto, o que é que você tem entesourado para a eternidade? O que é que você tem deixado como crédito, como reserva, como depósito diante de Deus para a sua vida eterna? Às vezes nós nos preocupamos a essa vida terrena aqui. Nós nos preocupamos a esta terra apenas. A Bíblia nos diz, no Salmo 144, deixa marcado Apocalipse aí. Salmo 144, olha o que diz lá, versículo 4. Salmo 144, 4. O homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. O ser humano é como um sopro. Passou. Passou. Queridos, passa tão rápido, tão rápido. A vida passa como um sopro. O apóstolo Tiago diz lá no capítulo 4 de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Agora viaja lá para frente, Tiago 4, 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A nossa vida é como um vapor. Aparece um pouco e logo se vai. É? A vida passa como num piscar de olhos. Passa tão rápido, né? Eu falava com um jovem esses dias e perguntei: quanto tempo vocês já estão casados? Ele já tem 10 anos. Que idade tu tá? Eu tô com 30. Eu disse: meu Deus, parece que foi ontem que eles casaram. O tempo passa rápido, voa, né? Esse ano a gente já vai fazer 22 anos de casamento.
passa tão rápido. Parece que ontem eu tinha 20 anos, estou com 22 agora. O tempo voa, passa muito ligeiro, não é? E às vezes a gente tem vontade de parar o tempo, por causa da maturidade que a gente tem hoje. Se a gente pudesse voltar no tempo, a gente iria agir tão diferente. Iríamos ter atitudes, comportamentos muito diferentes. Não tem como a gente voltar no tempo e mudar o que foi feito, mas tem como mudar agora no presente, para amanhã ser diferente. Está entendendo? Dá para mudar, queridos. O que está por vir. O que já foi, já foi. Mas o que está por vir dá para mudar. Depende da nossa atitude, depende da nossa escolha, da nossa decisão. Depende de como vamos reagir. Olha que o Senhor fala a essa igreja: conheço a tua tribulação, conheço a tua limitação, a tua condição. Que às vezes a gente diz: mas eu sou pobre, eu não consigo fazer, eu nunca vou conseguir vencer na vida, eu nunca vou ter nada, nunca vou ser ninguém. Ei, queridos, Deus está dizendo a essa igreja, talvez você se identifique um pouco com essa igreja. Conheço a tua tribulação. Meu irmão, você está passando por tribulação? Você está enfrentando tribulação, está enfrentando luta? Eu quero te dizer: te alegra. A tribulação faz parte do trabalhar de Deus. A tribulação faz parte do processo divino em nos amadurecer, em nos fortalecer, em nos deixar mais parecidos com Jesus. A tribulação faz parte do trabalhar de Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, abre lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a seguir. 2 Coríntios 12, 8 em diante. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. Olha que revelação desse apóstolo fabuloso, o apóstolo Paulo. Ele fala de uma experiência dele. 3 vezes eu orei ao Senhor por determinado assunto, e ele disse que o Senhor falou com ele: a minha graça é o suficiente para você, a minha graça te basta. Porque quando tu tá fraco, aí que tu é forte. Porque o meu poder, disse Deus para ele, é aperfeiçoado quando você se sente fraco. Quando a gente se sente bem, forte, eu tô crentão, eu tô firmão, eu tô tudo beleza, ó, legal com Deus. Deus não pode operar em nós. Sabia disso? O poder de Deus não é aperfeiçoado em nós quando a gente está se sentindo bem. O poder de Deus é ativado em nós. Ele passa a habitar quando a gente se sente fraco. Sabe por quê? Porque quando a gente está fraco, a gente depende dele. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente recorre para ele. Quando a gente não sabe que direção tomar, a gente busca ele. Se sempre nós tivéssemos essa atitude, mesmo quando nos sentimos bem, mesmo quando estamos ali tudo legal, não pecamos em nada na semana, tivéssemos essa atitude de depender dele, de recorrer a ele, de buscar a ele, de andar com ele, aí o poder dele estaria sempre sendo habilitado em nós, sempre habitando em nós. Amém? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém.
eu sou o cara, por isso que eu curo, por isso que quando eu falo as pessoas choram, se quebrantam, aceito Deus. Não é nós, é Ele em nós. Está me entendendo? Eu sou o cara, eu boto, onde eu boto a mão, tudo funciona, tudo dá certo. É Ele em nós. Se não fosse Ele, nem abrir o olho a gente poderia. O que dirá levantar da cama? Alguém aqui precisou que alguém lhe desse banho hoje? Não, né? Você mesmo pode fazer a sua higiene, tomar seu banho, se vestir, ajeitar seu cabelo. As mulheres passaram a maquiagem, os homens se arrumaram, ajeitaram o cabelo. Você agradeceu a Deus por isso? Você agradeceu a Deus por isso? Não, né? Porque está tudo bem, não tem nenhuma dor. Quando está doendo, a gente lembra de Deus, não é? Quando a gente tem dor, ai Deus. Sabe aquelas dores que você diz, acho que eu vou morrer? E é apenas uma diarreia. Apenas algo que não fez bem para o seu fígado, para o seu estômago. E ali no vaso você pensou que ia morrer, e ora, né? No vaso. Quem já não passou por isso? Todos nós já enfrentamos esse momento, né? Que a dor é tão terrível que a gente pensa, vou partir dessa, não é? Sabe, queridos, é nessas horas que Deus começa a aperfeiçoar o poder dele, porque a gente começa a buscar Ele. Olha o que Paulo falou, verso 10, porque eu sinto prazer, eu me alegro nas fraquezas. Queridos, você tem alguma fraqueza? Você tem alguma limitação? Te alegra então, diga, Senhor, eu sou fraco nessa área. Essa área que é tão difícil para mim, Senhor, me ajuda. Não é dizer, eu vou sozinho, eu posso, eu consigo, não. O apóstolo está dizendo aqui que ele recorre a Deus, ele corre para Deus, ele vai para Deus, ele busca em Deus. Deus, eu não consigo perdoar, meu marido fez isso, fez aquilo, aquele parente fez isso, fez aquilo, Deus, eu tenho tanta dificuldade em perdoar. Aí você corre para esse Senhor, e o Senhor vem com uma graça. Graça significa no grego favor imerecido. A gente não merece, mas porque Ele manifesta a graça dEle, e a gente recebe. Nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje, mas como a graça de Deus nos alcançou, nós éramos pecadores. Cada um havia cometido um nível de pecado. Para Deus, pecado é pecado. Não importa quem matou, não importa quem roubou uma paçoquinha lá na venda do seu Joaquim. É pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Mas a graça dele nos alcançou. Diga para quem está perto de você, a graça de Deus te alcançou. Foi pela graça. Há um hino antigo que diz, foi graça, irmão. Foi graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi a graça de Jesus. Foi o favor imerecido dele. Sabe que a gente não merecia, mas a graça dele nos alcançou. Por isso que Paulo está dizendo aqui, que Deus falou para ele, a minha graça te basta, Paulo. Que fala que ele tinha um espinho na carne, né? Que Deus permitiu. Deus permite certas situações na nossa vida para a gente depender dele. Ele disse, eu sinto prazer nas injúrias, mas estou inventando coisa de mim que eu não fiz, bispo. Te alegra. Você não fez? Te alegra. Você fez? Então te arrepende. Conserta. Mas estão falando coisas, estão inventando injúrias, falando de você, e você não fez. Te alegra. É Deus querendo gerar algo em você, para você amar mais, perdoar mais, orar mais, buscar mais. Paulo disse, eu tenho prazer nas injúrias, porque
É Deus aperfeiçoando o poder dele em mim. Áreas aconteciam. Foi um perseguidor da igreja, matou crente. Ele matou o primeiro mártir da igreja. Você sabe quem foi? Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. Historiadores dizem que ele era futuro cunhado de Estevão, que ele estava noivo da irmã de Estevão. Historiadores falam. E mesmo assim, ele consentiu na morte dele. E historiadores dizem que nunca mais ele quis casar, porque a noiva deixou dele. Mas quando ele se encontrou com Jesus, teve aquela experiência de cair do cavalo e ficar cego, e Jesus falar com ele. Então Jesus envia, Ananias lá para falar do plano da salvação. Ele aceita Jesus, se batiza, a cegueira sai. Aquele homem vai para um período de busca a Deus intensa. E quando ele volta, ele é apresentado para a igreja. Os apóstolos recebem, ele fica ali trabalhando na igreja. E um dia o Espírito Santo fala com os apóstolos: separa agora Saulo e Barnabé para a obra que eu chamei eles. E eles começam a fazer missões. E ele foi amadurecendo, foi crescendo. A Bíblia diz que lenço de uso pessoal dele 6 minutos era levado e colocado sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Ele tinha avental que ele usava, porque ele era fabricante de tenda. No dia de hoje ele era um pedreiro, era um construtor, fazia casas. Ele usava o avental, claro, para não se sujar, para se proteger da obra que ele fazia. O avental de trabalho dele era colocado sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Olha que coisa tremenda. Se alguém pegasse o teu lenço, tua camisa, e colocasse sobre o enfermo, seria curado ou morreria na hora? Tem gente que, se botar o lenço em cima da flor, a flor murcha na hora. Tão coisa ruim que é, tão negativo que é, tão falta de fé que tem. Gente, aquilo que nós somos transpira. Aquilo que nós somos, aquilo que a nossa essência transpira. Se você é carnal, a carnalidade vai atrair, A carne, ela atrai o quê? Varejeira, mosca, porque ela está morta, e ela atrai aquilo, não é? Aquilo que eu sou internamente vai atrair aquilo que se refere. Amém? Aquilo que está dentro de você vai manifestar. Tem um desenho muito antigo de uma hiena, A hiena é para ser um animal risonho. Talvez você vai lembrar dela, que ela diz assim: ó céus, ó vida, que dia, ó azar. Quem lembra desse desenho? Ficar com vergonha de dizer que vocês são antigos, E onde passava, as árvores murchavam, as flores murchavam, porque ela exalava negativismo, desânimo. E tem gente assim. Paulo está nos ensinando aqui, Deus está falando que a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para a gente vencer as fraquezas, vencer as injúrias, as necessidades. Quem aqui não tem necessidade? Todos nós enfrentamos necessidades. Alguns têm necessidades financeiras, outros não têm problema financeiro, mas tem problema afetivo. Não tem mais amor, afeto na família. Casal que não se dão mais direito, filhos e pais que não têm afeto, familiares que não se dão há anos, não se veem há anos. São necessidades. Tem pessoas, tem uma família fantástica, linda, economicamente tão bem, mas sem necessidade de saúde, não tem saúde. Vive com problema de doença.
E Paulo nos ensina que nós podemos vencer em meio às necessidades, nós podemos vencer em meio às dificuldades. Amém? Amém? Estão comigo? Para que em mim habite o poder de Cristo, também em meio às perseguições, nas angústias. Quem não enfrenta angústia por amor de Cristo? Nós enfrentamos momentos de angústia. Meu Deus, que peso, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não consegue dormir, temos que orar, acordar, levantar para orar, é madrugada. Meu Deus, você estava trabalhando, você está na rua, aquela angústia, né? Tem gente que antes de ser cristão quase não chorava, depois que se tornou cristão, como chora. Sabe por quê? Porque o cristão, ele comprou uma guerra com o inferno todinho. E o diabo não quer te ver de pé, não quer te ver feliz, não quer te ver bem, não quer te ver avançando em Deus, não quer te ver crescendo em Deus, não quer te ver fluindo, quer te ver derrotado, quer te ver para baixo, quer te ver arruinado, quer te ver na depressão. Você está me entendendo? Nós estamos hoje falando chaves aqui, o diabo não quer que eu fale para você hoje. Comece a orar pela minha vida aí. São chaves destravadoras, são chaves. Se você entender esse princípio, a tua vida cristã vai mudar, a tua vida com Deus vai mudar, o teu relacionamento com Deus vai ser outro. Você está me entendendo? Vai ser outro. Por amor a Cristo. Pois quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu estou na dependência do Senhor. Eu estou ali buscando ao Senhor. A gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, a gente quer buscar mais e mais e mais e mais. Amém? Agora, quando está tudo bem, está tudo legal, tudo maravilhoso, a gente não ora, não busca com fervor. Está tudo bem. Mas quando a coisa está feia, a gente busca. E o Senhor continua falando à igreja de Esmirna, né, capítulo 2 de Apocalipse, verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Tu não és pobre, mas tu és rico. Amém? Hoje a gente pode estar enfrentando adversidades, tem que lutar, acorda cedo, dorme tarde, batalha segunda a segunda em favor dos recursos de suprir a família. Mas eu quero te dizer que em meio a tudo isto, quando você está jejuando, você está orando, você está buscando, você está corrigindo a tua vida, você está mudando. Você era alguém irritado, irado, bravo, você começa a mudar, começa a se tornar alguém cheio do Espírito Santo, começa a se tornar alguém que anda com Deus, em comunhão com Deus. Você está entesourando lá no céu. Talvez você venha de uma família complicada, tios complicados, primos complicados, pai e mãe complicados, cheio de vício, cheio de pecado, cheio de maldição. Jesus entrou na tua vida, as coisas começam a mudar. Você está entesourando para a eternidade. Você não precisa carregar esse fardo de maldição. Você não precisa continuar carregando toda essa herança diabólica na tua família, nas tuas costas, não. Tu pode mudar. Tu pode mudar. Tu não precisa levar essa herança diabólica. Jesus já levou lá na cruz. Jesus já levou lá na cruz. Ele pagou o preço lá no Calvário. E você pode vencer. Amém? Você pode vencer. Ama teus pais, ama teus avós, teus tios, teus primos, ama eles. Ama eles. Mas você não precisa ser parecido com eles. Você não precisa se igualar a eles, não. Você pode fazer a diferença na vida deles, na história deles. Amém?
Se o Senhor te escolheu em meio à tua parentela, é porque Ele achou graça em você. Amém? Ele achou graça em você. Toda a luta e tribulação que você tem enfrentado, saiba que o Senhor está te aperfeiçoando. Toda tribulação na tua vida, toda luta na tua vida, é Ele te aperfeiçoando. É Ele melhorando você. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Provados. Amém? O diabo vai tentar te lançar na prisão, vai tentar trazer limitação na tua vida, vai tentar trazer cárcere para você. Amém, querido? Não apenas questão de prisão física, cadeia, mas o diabo vai tentar te encarcerar e dizer: eu não posso vencer, eu não consigo vencer, não tem jeito. O que eu fiz lá atrás, isso me acompanha. Ei! É possível mudar isto. Você não precisa carregar esse fardo. Não. Ah, é meu karma. Eu te digo, karma lá. Não carrega isso não. Não carrega isso não, você pode vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Escutai, né? Escutai, Deus está dando alerta. O diabo vai tentar fazer isso, mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel até a morte. Mesmo que você venha morrer, seja fiel. Persevera. Já teve algum momento que você foi infiel? Já teve algum momento que você vacilou? Já teve algum momento que você caiu? Clama a Ele. Ele vai te levantar. Ele vai te erguer. Ele vai te colocar no propósito. Ele vai alinhar você. E as coisas vão voltar a fluir. As coisas vão voltar a andar. As coisas vão começar a serem descortinadas. Ele está dizendo aqui, né? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. A nossa maior coroa, a nossa maior glória não é ter o sucesso. Ontem nós olhamos um filme e dizia uma frase assim: o sucesso, ele vem acompanhado de escolhas, e uma delas é abrir mão de algumas coisas, das coisas que a gente mais ama. Quer ter sucesso? Vai ter que abrir mão da família. Vai ter que abrir mão daquilo que a gente mais ama, dos filhos, não é? Eu pergunto, vale a pena o sucesso? Vale a pena ser bem sucedido lá no mundo? Vale a pena ser aplaudido lá fora? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, disse Jesus? Não vale a pena. Não vale a pena. Tem coisa que não volta mais. Você que tem filho pequeno, valoriza eles. Desfrute de cada momento com eles. Tem filho adolescente, a adolescência não dura para sempre. É só um pequeno, curtíssimo período. E é nesse período que muita coisa desastrosa acontece. Curte esse momento da adolescência. A gente chama, alguns brincam, né? É a aborrecência, não. É a amadurecência. Eles estão amadurecendo para a vida. Eles acham que pode ganhar o mundo, que os pais são careta, não sabem nada. A gente já passou por isso. E depois a gente tem vontade de, como diz aquela música, né? A gente tem vontade de crescer. Depois que a gente cresce, a gente tem vontade de ser criança de novo. Porque a gente viu, a gente amadureceu, né? Então ainda tem meu pai vivo. Quando eu posso, que eu estou com ele, eu beijo ele, não importa onde é que eu estou. Não importa quem está perto de mim, eu beijo ele. Eu peço a benção dele. Por quê?
Porque eu lembro quando eu tinha 9 anos, ele estava me esperando na saída da escola e eu saí correndo. Pulei no colo dele. Quando eu pulei no colo dele, eu disse: pai, me bota no chão. Por quê? Porque eu já sou grande. Mas é que no fundo eu estava com vergonha dos meus amigos me verem no colo dele. No final de semana, a gente sentou para olhar a TV e eu deitei no colo dele para olhar a TV. Ele disse: tira a cabeça daí. Não, pai, quero deitar na tua perna. Não, tu já é grande. E se eu não sou nada, eu me agarrei na coxa dele, eu não sou grande não. Sabe, a gente faz assim com Deus às vezes, a gente quer crescer logo. Quer que Ele nos dê aquela bênção, quer que Ele nos dê o ministério, quer que Ele nos dê o dom, quer que Ele faça isso, faça aquilo, quer que a gente seja reconhecido. Ei! Vá buscando a Deus, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, tudo tem o tempo de Deus. Se não chegou, porque não é a hora, se não aconteceu, porque não é o momento. Imagina se Deus atendesse todas as orações que você já fez. Sabe aquela oração que você pediu para morrer? Imagina se ele tivesse atendido. Você não teria visto seus filhos crescerem. Você não teria desfrutado os melhores momentos que você já viveu. Imagina se ele atendesse todas as orações. Ainda bem que ele não atende todas, porque ele sabe qual que ele deve atender. Ele sabe qual que realmente é bênção na nossa vida. Amém? Então busca a Deus, busque a Ele, anda com Ele, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. E o Espírito de Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele está dizendo? O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ele está falando a uma igreja vencedora. Ele está falando a uma igreja perfeita? Não. Ele está falando a uma igreja que luta, que enfrenta a tribulação, que tem limitações financeiras, emocionais, familiares, mas uma igreja que está entesourando. Independente de tudo que passa, era uma igreja que era rica com Deus, tinha fidelidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, era comprometida com a obra de Deus. Estudiosos dizem que essa igreja foi fundada por Paulo lá em Atos 19, quando ele passou pela Ásia. Mas quem discipulou a igreja foi um discípulo na fé, um filho na fé de João, um cara chamado Policarpo, que enfrentou muita perseguição, porque era uma cidade linda, riquíssima, porém dominada por Roma, pela idolatria. E dizem que este homem foi preso e disse: nega a tua fé, senão negarei minha fé. Faz com que a igreja que tu cuida negue a fé, volte para os princípios romanos. A minha igreja não é minha, é do Senhor Jesus. E o que foi ensinado a ela, de modo algum ela vai voltar atrás. Mas nós vamos te queimar vivo hoje. O fogo que vocês têm dura 1 hora, um pouco mais. E eu não temo esse fogo. Vocês que deveriam temer o fogo eterno. Então o que vocês estão por fazer, façam agora. Um homem que perseverou até a morte, não negou a fé, anunciou Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo dias de tribulação, de luta, de adversidade, mas o Espírito Santo está falando: aquele que vencer essa tribulação, essa luta, essa adversidade, que for comprometido com a igreja de Jesus, estiver envolvido na igreja de Jesus, não é só vir no culto, mas é chorar pela igreja,
é amar os perdidos, em busca dos perdidos. E às vezes a gente pensa que perdido é só quem está morando na rua, que não tem uma família, que é drogado. Sabia que tem muito empresário perdido? Ele tem tudo, menos Deus, menos paz. E você pode ser um instrumento de Deus para alcançar o coração dessa pessoa. Você está me entendendo? Não é só os necessitados economicamente, mas tem os necessitados que estão longe de Deus. Seja pobre, seja rico, seja culto ou inculto, Deus conta contigo para esse tempo do fim, para esse tempo da última hora. Persevera um pouco mais. Persevera um pouco mais. Persevera um pouco mais. Não desanima, não baixa, não afrouxa as mãos. Como diz o gaúcho, não afrouxa o garrão. Vamos avançar. Vamos prosseguir para o alvo. Amém. Domingo passado o Senhor falou à primeira igreja: lembra de onde você caiu. Volta às primeiras práticas. É essa segunda igreja ele está falando. Persevera. Vai ter tribulação. O diabo já está vindo para encarcerar alguns. Você sabe aonde ele tem tentado te encarcerar? No vício? Eu não vou fazer coisa para Deus porque eu tenho esse vício. Não consigo me libertar. Ei, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Ele pode te libertar, pode te transformar. Pode mudar as coisas. Tá forte. Tá forte a coisa. Mas diabo, tu tá discernido. Tu não vai dominar mais essa pessoa. Tu não vai dominar mais essa família. Tu não vai mais escravizar essa casa. Quer tu queira, quer não, a mensagem de transformação está sendo liberada agora. Em nome de Jesus. E uma chave poderosa de transformação está sendo liberada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muitos vencedores hoje aqui. Tem muitos vencedores hoje aqui. Tome posse da palavra que o Senhor tem liberado para a tua vida. Saia desse cárcere que o diabo, a Bíblia é clara aqui. Saia desse cárcere, dessa prisão que o diabo te colocou. Sai em nome de Jesus. Deus vai quebrar cadeias hoje aqui. Deus já está quebrando cadeias hoje aqui. Deus quer usar a tua vida para salvar pessoas. Eu não sei, mas é algo muito grande que Deus quer fazer através da tua vida. É algo muito precioso que Deus quer fazer através da tua vida. Por isso esse cárcere muito forte na tua vida. Mas a partir de hoje está quebrado. A partir de hoje esse cárcere está destruído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A chave está sendo entregue na tua mão. Tome posse e abra. Você tem que abrir. Você tem que abrir a porta do cárcere. Para que a coisa aconteça na tua vida. Mas meu marido, mas minha esposa, mas então ei, saia do cárcere. Deus vai cuidar do teu marido, Deus vai cuidar da tua esposa, Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar. Saia do cárcere. O Espírito Santo está te mostrando qual é o cárcere que você está preso. Qual é a prisão que você se encontra hoje. Saia pela fé. Saia desse cárcere pela fé. Deixa para trás o que te prendeu. Deixa para trás o que te aprisionou. E prossiga para o alvo.
Amém?